Obrigado. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a Assembleia da República volta hoje a ser convocada para se pronunciar sobre o prolongamento do estado de emergência, que, sendo um instituto integrante do nosso quadro constitucional, não deixa, no entanto, de ser encarado, até do ponto de vista da lei fundamental do país, como uma solução de fim de linha, ou seja, só suscetível de ser utilizado quando todos os outros caminhos legais e constitucionais falham nas respostas que se pretendem com o recurso a este mecanismo extremo. E, mais uma vez, esta Assembleia é chamada a decidir da renovação ou não do estado de emergência que, tal como há 2 semanas, pretende prolongar o quadro legal extraordinário para permitir ao Governo tomar medidas também extraordinárias para combater a pandemia provocada pela Covid-19. Ora, perante estas constatações, o que importa apurar é se o prolongamento do estado de emergência é mesmo necessário e imprescindível para o combate à pandemia ou se, pelo contrário, o nosso ordenamento jurídico dispõe dos mecanismos legais que permitam proceder a esse combate sem necessidade de recorrer a um estado de exceção. Esta é para nós a questão central e, tal como consideramos há 2 semanas, as medidas que de facto se impõem assumir para travar a pandemia continuam a dispensar o recurso a este mecanismo extremo e, por isso, os verdes vão votar contra a renovação do estado de emergência. E votamos contra, desde logo, porque, sendo verdade que ainda é cedo para perceber os eventuais contributos no combate à pandemia da declaração do estado de emergência atual e da sua renovação, também é verdade que, depois de tanto tempo corrido, depois deste tempo todo, continuamos sem identificar qualquer contributo palpável nesse combate decorrente da declaração do estado de emergência e da primavera e das suas renovações. Aliás, um regresso à primavera aviva-nos a memória e faz-nos lembrar que as medidas mais importantes nesse combate foram assumidas à margem do estado de emergência, até mesmo antes dele ser decretado, como foi o caso do encerramento das escolas e o confinamento voluntário dos portugueses. Votamos contra porque consideramos que as medidas que se impõem hoje assumir dispensam o recurso a um mecanismo tão extremo como é o estado de emergência. Sabemos que a situação sanitária que vivemos exige o reforço de medidas urgentes e, face à gravidade da situação, é imperioso prosseguir e reforçar as medidas de contenção, mas, mais uma vez, afirmamos que é importante não confundir as medidas de contenção com o estado de emergência, porque são realidades diferentes que não podem nem devem ser confundidas. E, portanto, medidas de contenção sim, reforço das medidas sim, mas estado de emergência não. Votamos contra, porque não é o estado de emergência que permite ao Governo dar as respostas que se impõem. Para que não faltem camas para os doentes e para dotar o SNS de mais meios, mais capacidade nos centros de saúde e nos hospitais, ou para reforçar a sua capacidade de resposta, não é necessário estado de emergência. Para reforçar a proteção das condições de trabalho nos locais de trabalho, não é necessário o estado de emergência. Para agilizar excepcionalmente os processos de concurso, tanto na aquisição de meios técnicos como para a contratação de profissionais de saúde, não é necessário estado de emergência. Para preservar a capacidade de resposta hospitalar à Covid-19, também não é necessário estado de emergência. Para criar as condições de forma a que as pessoas possam respeitar as regras, por exemplo, nos transportes públicos, onde, mesmo querendo, as pessoas não conseguem objetivamente cumprir as regras de distanciamento social, não é preciso estado de emergência. E se pretendemos favorecer a escola presencial, é preciso garantir as condições para que os alunos possam respeitar as regras. Mas para isso também não é necessário estado de emergência. E, por fim, o Governo também não precisa do estado de emergência para explicar muito bem as medidas que se vão assumindo, porque se as pessoas não compreendem as razões das medidas, que as medidas que lhes são impostas também tendem naturalmente a desvalorizá-las. Por mais úteis que sejam as medidas, as pessoas continuam sem perceber, por exemplo, porque é que ao fim de semana têm de ir todas juntas às compras de manhã e à tarde ficam em casa. Era ver as filas e os aglomerados de pessoas que se juntavam à porta das grandes superfícies comerciais nas manhãs destes últimos fins de semana. Ora, naturalmente que as pessoas questionam se não seria mais útil e mais eficaz irem às compras umas de manhã e outras à tarde, em vez de ir tudo junto de manhã. Mas o Governo não explicou a medida e aquilo que percebemos sobre o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 13 horas é que essa medida apenas contribuiu para dificultar ainda mais a vida das pessoas e para empurrar muitos pequenos empresários,
sobretudo da restauração, da hotelaria e do turismo, para o encerramento definitivo dos seus estabelecimentos e vendo-se obrigado a despedir os seus trabalhadores. O setor da restauração, que para uns pode ser um circo, é para nós um setor importante da nossa economia que, tal como outros setores, está numa situação verdadeiramente sufocante a clamar por apoios que são mais que justificados, disse.